No Dia das Mães, com a mesa posta, minha irmã mais velha segurando flores e lendo uma carta cheia de lembranças doces, eu descobri que eu nunca fui filho de verdade daquela casa. Foi meu pai quem disse. Na frente de todo mundo. Entre um gole de vinho e uma garfada de lasanha, ele largou. Você sabe que não é nosso filho biológico, né? Assim mesmo. Como quem comenta o tempo. Como se aquilo fosse um detalhe qualquer. Como se não fosse a implosão de tudo que eu entendia como identidade. Na hora, o garfo caiu da minha mão. O barulho metálico bateu seco no prato e pareceu ecoar por anos dentro da minha cabeça. Minha mãe ficou em silêncio. Não tentou negar, não esboçou reação. Só ficou ali, olhando para o prato dela, empurrando a comida com o garfo. Eu olhei para ela esperando não é verdade, filho. Isso é brincadeira do seu pai. Qualquer coisa. Mas ela não disse nada, nenhuma palavra. E naquele silêncio, eu entendi tudo. Entendi que aquilo não era uma revelação. Era só a confirmação de um sentimento que eu carregava desde criança. Um sentimento de não pertencimento, de que eu era sempre o de fora. E agora fazia sentido. Eu levantei da mesa sem dizer nada. Passei pela minha irmã, que continuava sorrindo, como se não tivesse ouvido o que meu pai falou. Ou como se aquilo não fosse novidade para ela. Fui pro quarto e fechei a porta. Sentei na cama e fiquei olhando pro chão, tentando lembrar de qualquer momento em que eu realmente tenha sentido amor vindo daquela casa. Amor genuíno. Mas tudo que vinha eram lembranças de olhares impacientes, comparações com os outros, filhos, castigos sem motivo, silêncio quando eu mais precisava de acolhimento. E agora tudo fazia sentido. Eu era o estranho ali. O filho que não veio do sangue deles. O agregado. O projeto de caridade mal resolvido. Lembro que no Natal passado, minha mãe deu um presente caro para minha irmã e pro meu irmão. E para mim, uma meia. Uma única meia. E quando eu questionei rindo, tentando levar na brincadeira, ela só disse: "Você nunca liga para essas coisas mesmo." Na hora, eu engoli seco. Agora eu percebo. Ela não ligava para essas coisas. Ela nunca ligou para mim. Não era só sobre o presente. Era tudo. Era o jeito como ela olhava para os outros e como me olhava. Era o tom de voz. Era o carinho reservado só para os filhos de verdade. Eu sempre fui o que ouvia. Você é muito sensível. Você complica tudo. Por que você não pode ser mais como seu irmão? E agora eu entendo. Eu nunca fui visto como igual. Porque eu não era. A pior parte é perceber que eu passei a vida inteira tentando ser aceito por pessoas que nunca me quiseram de verdade. Que me deram abrigo, sim, mas nunca afeto. Que me vestiram e me alimentaram, mas nunca me amaram. E aí vem aquela pergunta que dói na alma. Por quê? Por que me pegaram para criar se não estavam dispostos a me amar como filho? Por que me deram um sobrenome que não vinha com o pertencimento? Enquanto eu estava no quarto tentando juntar os pedaços da minha identidade, eu ouvi minha irmã dar risada na sala. Uma risada leve, limpa, que nunca ouvi em resposta a nada que eu dissesse. Ela sempre foi a favorita, desde sempre, e por muito tempo eu achei que isso era coisa da minha cabeça. Eu dizia pra mim mesmo que eram ciúmes, que eu era paranoico. Mas agora, tudo fazia sentido. As preferências, os silêncios, os olhares atravessados. Eu nunca fui amado, fui suportado, tolerado, criado por obrigação, talvez por aparência. E isso me rasga por dentro. Você já sentiu que não pertence ao lugar onde nasceu? Já olhou para sua família e teve a impressão de que você era uma peça encaixada à força num quebra-cabeça? Que por mais que se esforce, nunca vai ser a imagem certa? Eu vivi isso por quase 3 décadas. E a verdade é que essa sensação de estar fora do ninho, de ser o diferente, o que não se encaixa, não some. Ela só se esconde até alguém ter coragem de dizer, com todas as letras, que você nunca foi de fato parte daquilo. Agora, tudo mudou. Naquele Dia das Mães, eu não perdi só a fé na minha família. Eu perdi a mim mesmo. E precisei começar a entender quem eu era fora daquela mentira. Foi o início de um luto que ninguém viu, porque ninguém perdeu nada, só eu. Desde pequeno eu sentia que tinha algo errado comigo. Não sabia explicar o que era. Eu só
sentia. Enquanto meu irmão e minha irmã recebiam sorrisos e carinhos espontâneos, eu aprendia a andar na ponta dos pés para não incomodar. Eu vivia tentando me encaixar, tentando merecer um amor que nunca vinha. Era como se eu tivesse nascido com uma etiqueta invisível colada na testa. Ele não é daqui. Eu lembro de uma vez, devia ter uns 8 anos, cheguei da escola com um desenho que a professora tinha elogiado. Corri para mostrar para minha mãe, achando que ela ia ficar orgulhosa. Ela nem olhou direito, só disse: "Depois você guarda isso, tá fazendo bagunça." Aquele papel ficou dobrado no fundo da minha mochila até desaparecer. E essa foi a metáfora perfeita da minha infância. Tudo que eu fazia desaparecia. Eu me tornava invisível o tempo inteiro. Enquanto meu irmão ganhava, parabéns até por jogar bola mal, eu mal ouvia um bom trabalho quando tirava nota boa. Me esforçava para ser educado, para ser prestativo, para não dar trabalho. E mesmo assim, parecia que eu estava sempre um passo atrás, sempre devendo alguma coisa. Um filho de segunda categoria. O coadjuvante da história da minha própria vida. Eu via meus pais irem em todas as apresentações da minha irmã, comemorarem cada conquista como se fosse título de campeonato. Comigo? Eles esqueciam até de perguntar como foi. Teve uma vez que eu participei de uma feira de ciências. Fiquei em segundo lugar. Quando cheguei em casa, eles estavam jantando com convidados. Minha mãe nem deixou eu contar. "Depois você fala disso, estamos com visita." Depois nunca chegava. Na adolescência, eu comecei a me afastar. Não por rebeldia, mas porque ser ignorado machuca mais do que ser criticado. Você começa a se convencer de que sua presença é um peso, de que amar você deve ser um esforço. Eu tentava entender o que eu fazia de errado. Será que era porque eu era mais quieto? Porque gostava de desenhar ao invés de jogar bola? Porque preferia conversar do que gritar? Eu cresci me moldando para caber em um molde que nunca foi feito para mim. E por mais que eu tentasse, não importava. No fim do dia, eu sempre era o culpado. Quando meus irmãos brigavam comigo, a culpa era minha. Quando eu ficava triste, era drama. Quando eu me isolava, era frieza. Nada do que eu fazia parecia certo. E aí eu fui entendendo que, para eles, eu só existia ali, como um móvel da casa, como um detalhe da decoração. Não era filho, era um figurante. Comecei a passar mais tempo, fora de casa. Biblioteca, praça, casa de amigos, em qualquer lugar onde eu pudesse respirar sem sentir que minha existência era um incômodo. Os pais dos meus amigos diziam que eu era educado, gentil. Um deles até disse: "Você deve ser o orgulho dos seus pais." E eu sorri, mas por dentro, doeu. Porque meus pais nunca disseram isso, nem de brincadeira. Com o tempo, eu fui criando uma casca, um jeito de parecer que não me importava. Eu sorria, brincava, contava piadas, mas tudo era disfarce, porque por dentro eu só queria ser notado. Eu só queria ouvir minha mãe dizer "eu te amo" sem ser em datas obrigatórias. Eu só queria ser abraçado como meu irmão era, sem precisar fazer por merecer. Eu só queria sentir que eu era parte daquela família. Mas isso nunca aconteceu. Teve um aniversário meu quando eu fiz 18 anos que eles simplesmente esqueceram. Nada. Nenhum parabéns. Nenhum bolo. Eu passei o dia inteiro fingindo que estava tudo bem. No fim da noite, minha mãe me perguntou se eu podia lavar a louça. Lavei, sem falar nada. Enquanto a água quente escorria pelas minhas mãos, eu repeti para mim mesmo: "Você não importa. Você só serve. Você não é amado." Essas frases se tornaram meu mantra silencioso. Hoje, olhando para trás, tudo isso se encaixa como peças de um quebra-cabeça macabro. As preferências descaradas, o distanciamento emocional, os esquecimentos seletivos. Era tudo sintoma de uma verdade que eles escondiam. Eu não era filho biológico. E não que isso por si só justificasse o abandono emocional. Mas me ajudava a entender por que, mesmo me esforçando tanto, eu nunca fui o suficiente para eles. O mais triste é que mesmo com todas essas pistas, mesmo com toda essa dor acumulada, eu ainda amava eles. Ainda tentava me convencer de que era eu o problema. Que se eu me esforçasse mais, talvez um dia, eu seria amado como os outros. Essa esperança infantil me manteve ali por anos.
Até o dia em que meu pai decidiu jogar a verdade na mesa, entre um pedaço de lasanha e uma taça de vinho. E tudo o que eu já desconfiava se transformou em certeza. E a dor virou fúria. Depois daquela revelação no Dia das Mães, eu passei dias como se estivesse anestesiado. Ia trabalhar no automático, evitava mensagens da família, e em casa, só silêncio. Mas enquanto por fora eu parecia calmo, por dentro algo começou a ferver. Um tipo de indignação amarga, misturada com vergonha. Porque além de tudo, eu ainda me sentia culpado. Culpado por não ter percebido antes, por ter me enganado tanto tempo, por ter me contentado com migalhas. E quanto mais eu lembrava das coisas, mais tudo se embaralhava. Eu me vi questionando minha vida inteira. Eu comecei a listar mentalmente todos os momentos em que eu achei que estava exagerando. Tipo aquela vez que meu pai me deixou de fora de uma viagem em família para economizar. Eu tinha 15 anos. Eles foram pro litoral, passaram uma semana postando foto de restaurante, hotel com piscina e passeio de barco. Eu fiquei em casa, sozinho, cuidando do cachorro. Na época me disseram que foi porque alguém tinha que ficar. Como se fosse natural deixar um adolescente para trás. Eu acreditei. Acreditei porque era mais fácil do que encarar a verdade. Eu não era prioridade. Nunca fui. E não parava por aí. Meu irmão podia sair e voltar a hora que quisesse. Minha irmã trazia namorado para dormir em casa com 16 anos. Eu tinha que avisar onde ia, com quem ia, que horas voltava. E se atrasasse 5 minutos, era bronca. Sempre tive a impressão de que eu tinha que compensar algo. Que meu lugar ali estava sempre por um fio, como se eu tivesse que provar o tempo todo que merecia ficar. O mais absurdo foi perceber que até os parentes sabiam. Tios, avós, primos. Todo mundo tratava meus irmãos como os netos, os sobrinhos queridos. E comigo era sempre o menino, o outro, o calado. Uma vez uma tia me chamou de filho de criação num churrasco. Eu tinha 13 anos. Lembro de ter ficado quieto, mas aquilo me marcou. Eu nem entendi direito na época, só senti que era um rebaixamento. E agora? Agora entendo tudo. Eles sabiam. Todos sabiam. Menos eu. Comecei a revisitar mentalmente as festas de família. Em cada uma, um detalhe me feria. A falta de foto minha no mural. O presente dado na pressa. O esquecimento do meu aniversário, mais de uma vez. Até nos grupos de WhatsApp da família, eu era o único que ninguém respondia. Meu irmão mandava uma figurinha idiota e todo mundo reagia com risadinha. Eu tentava puxar assunto e era ignorado. Eu me perguntei várias vezes, será que se eu tivesse sumido, alguém teria sentido falta? Será que teriam notado? Ou teriam seguido como sempre, como se eu fosse só uma sombra que saiu da sala? E o pior foi lembrar dos momentos em que eu realmente precisei deles, como quando eu tive uma crise de ansiedade no ensino médio. Fiquei 3 dias sem conseguir sair do quarto. Minha mãe disse que era frescura. Meu pai mandou eu tomar banho e parar. De drama. Eu me sentia sufocado, mas não tinha a quem recorrer. Porque até quando eu gritava por ajuda, minha dor não fazia eco. Era como se minha existência fosse invisível demais para merecer socorro. Com o passar dos dias, essa dor começou a se transformar. Primeiro em raiva, depois em clareza. Porque eu finalmente entendi. Não era eu que era difícil de amar. Eram eles que nunca estiveram dispostos a enxergar além do DNA. Eram eles que decidiram que meu valor estava condicionado à biologia. E se é assim que eles funcionam, então não sou eu que preciso mudar. Foi nesse momento que uma ideia começou a se formar. Eu não ia confrontar ninguém. Não ia gritar, bater boca, exigir respostas, porque se tem uma coisa que eu aprendi ali dentro, é que gritar com parede não muda nada. Eu ia fazer o que eles nunca esperaram que eu fizesse: cuidar de mim, reescrever minha história. E principalmente, sair da vida deles do jeito mais silencioso e impactante possível. Mas antes de ir, eu precisava de respostas. Fui atrás da minha certidão de nascimento. Pesquisei documentos, pedi arquivos no cartório e tudo confirmava.
Eu tinha sido registrado por eles, mas não havia nenhum processo de adoção formal. Era como se eu tivesse simplesmente aparecido ali. Quando liguei para o cartório da cidade onde nasci, a moça ficou em silêncio alguns segundos antes de dizer: "Seu nome original era outro." Eu tremi. Foi aí que descobri. Fui deixado ainda bebê, sem registro oficial. A família me acolheu, informalmente. Sem adoção, sem processo, sem nome. Eles me deram um nome novo, uma identidade nova. Mas nunca deram amor. E agora, com quase 30 anos, eu era um estranho com sobrenome emprestado. Um fantasma numa casa onde todo mundo era dono do seu lugar, menos eu. A quebra final veio dias depois, quando eu resolvi confrontar minha mãe. Não com raiva, nem gritando. Eu só queria entender, saber de onde eu vim, por que me esconderam isso por tanto tempo, por que nunca me deram amor de verdade. Cheguei na casa deles num sábado à tarde. Ela estava na varanda regando as plantas. Me olhou como se eu fosse um vendedor ambulante. A expressão dela já dizia tudo. "O que você está fazendo aqui?" Eu respirei fundo e fui direto ao ponto. "Por que vocês nunca me contaram a verdade?" Ela travou. Parou de regar as plantas, mas não respondeu. Insisti. "Mãe, por favor, me diz quem são meus pais. Por que vocês me criaram assim, escondido, calado, meio filho?" Ela abaixou a cabeça, suspirou como se eu estivesse incomodando e falou com uma frieza que eu nunca vou esquecer. "A gente fez o que podia. Você devia agradecer por ter tido um teto." Naquele momento, algo quebrou dentro de mim, como se uma represa que eu sustentei a vida inteira tivesse estourado. "Agradecer?" Repeti com a voz falhando. "Agradecer por ter sido tratado como um favor? Por ter sido humilhado em silêncio todos esses anos? Por ser o filho que nunca foi escolhido, nem amado?" Ela me olhou com aquele mesmo olhar indiferente que me acompanhou a vida toda e disse: "Você sempre foi muito dramático. Sempre quis mais do que a gente podia dar." Aí eu entendi tudo. Ela não via problema no que fez. Na cabeça dela, eu devia ser grato por ter sido criado. Não importava como. O afeto não era obrigação. Amor não fazia parte do pacote. Era como se eu tivesse sido adotado por caridade, mas mantido por conveniência. E quando eu perguntei sobre meus pais biológicos, ela se limitou a dizer: "Nem sei se estão vivos. Sua mãe te largou na porta de uma conhecida nossa. A gente só pegou você porque ela implorou." Aquilo me acertou como uma facada. Eu não fui escolhido. Eu fui empurrado e criado por pena. Saí da casa deles cambaleando, com a cabeça latejando. Fui andando até não saber mais onde estava. Sentei num banco de praça e chorei feito criança. Mas ali naquele choro não tinha mais esperança. Só luto. Eu finalmente aceitei. Nunca fui amado. Nunca fui visto. E o mais cruel era perceber que eles jamais enxergaram isso como um erro. Para eles, eu sempre fui um bônus descartável. Naquele mesmo fim de semana, minha irmã postou uma foto com minha mãe no Instagram. As duas abraçadas com a legenda: "A melhor mãe do mundo, minha inspiração." Aquilo me deu enjoo. Como se eu estivesse vendo uma propaganda falsa da mulher que passou a vida me deixando de lado. Uma mulher que nunca me disse "eu te amo", nunca me defendeu, nunca me escolheu. Mas que, pros outros, era a matriarca perfeita. Me deu vontade de gritar, de contar tudo, escancarar a verdade, mostrar que por trás daquela família unida tinha um garoto crescendo com a alma rasgada. Mas não, eu engoli aquilo. Engoli porque percebi que não valia a pena mais tentar provar nada. Quem não quis enxergar por 27 anos não vai querer agora. E quem sempre soube e fingiu não merece explicação. Foi aí que decidi cortar tudo. Apaguei todos os números da família do celular. Saí dos grupos, bloqueei redes sociais, não disse nada. Não mandei mensagem, não deixei recado. Só sumi. Pela primeira vez na vida, eu escolhi o silêncio. Mas não aquele silêncio de quando eu era criança, esperando ser notado. Era um silêncio de fim, de basta. E nesse silêncio, eu comecei a respirar. Sozinho, mas inteiro. Sem aquela corda, invisível puxando meu peito, sem aquela angústia de precisar provar meu valor. Pela primeira vez eu não sentia culpa, sentia paz.
Porque a verdade é que a gente cresce achando que precisa da aprovação de quem nos criou. Mas às vezes, o que a gente mais precisa é se libertar deles. Nos dias que seguiram, minha mãe não me procurou. Meu pai também não. E isso confirmou o que eu já sabia. Minha ausência nunca foi um problema. Porque no fundo, eu nunca ocupei espaço de verdade. Eu era só mais um objeto na estante. E agora que saí dali, a casa deles ficou mais limpa, mais fácil de fingir. A dor não passou. E talvez nunca passe por completo. Mas naquele ponto, algo dentro de mim começou a mudar. Eu não era mais o menino tentando se encaixar. Eu era o homem que decidiu sair da mesa onde nunca foi servido. Sumir da vida deles não foi só um ato de proteção. Foi uma declaração. Um grito silencioso de quem cansou de ser invisível. Mas eu sabia que só o afastamento não era o suficiente. Eu queria virar a página, sim, mas do jeito certo. Com inteligência, com dignidade, com estratégia. Nada de explosão, nada de escândalo. Minha vingança seria viver bem e mostrar que nunca precisei do que eles nunca me deram. Comecei, pelo básico, terapia. Procurei ajuda, encarei meus traumas, chorei tudo que não chorei por décadas. Meu terapeuta disse uma frase que me marcou. Você não foi rejeitado por ser insuficiente. Foi rejeitado porque eles eram incapazes. Pela primeira vez, eu comecei a acreditar nisso. Que o problema nunca foi comigo. Que eu era digno de amor, sim. Só estive no lugar errado. Com as pessoas erradas. Na terapia surgiu outra ideia. Reconstruir minha identidade. Literalmente. Fui atrás do meu nome de nascimento, dos registros da cidade onde fui deixado. Descobri que minha mãe biológica tinha 16 anos quando me teve. Que era moradora de rua, que me entregou para uma mulher que prometeu cuidar de mim. Nunca mais soube dela. Ninguém soube. Mas mesmo sem conhecer minha história completa, só de saber que eu tinha uma origem, um nome, um passado além daquela família, aquilo me libertou. Decidi então mudar meu nome oficialmente. Deixei para trás o sobrenome daquela gente. Escolhi um nome que tivesse sentido para mim, uma mistura de raízes e futuro. Meu novo nome era minha nova vida. Um nome que ninguém ali conhecia. E aí veio a parte boa. Fiz questão de que soubessem, aos poucos e por outros. Sem precisar ligar, sem me explicar. Só deixei que a informação chegasse. Um primo descobriu pelo cartório. Uma tia viu na empresa onde trabalho. E começaram a perguntar. Por que ele trocou o nome? Por que apagou todo mundo? As perguntas começaram a circular, mas eu? Silêncio total. Postava fotos viajando, lendo, cozinhando, vivendo bem. Sem indireta, sem textão. Só mostrando sem dizer que minha vida estava melhor do que nunca. Sem eles. Isso começou a incomodar. Principalmente minha mãe. Porque ela adorava manter a pose de família perfeita. E o filho renegado, sumido e com nome novo, era um ruído no discurso dela. Um dia, recebi uma mensagem dela. Curta, direta. Você tá fazendo isso pra machucar a gente? Sorri. Nem respondi. Porque ela ainda achava que tudo girava em torno deles, que minha cura era uma afronta. E isso, sinceramente, foi o gosto mais doce dessa vingança silenciosa. Vê-los incomodados com o meu bem-estar. Eles sempre me quiseram quieto, apagado, dependente. E agora eu era exatamente o oposto. Livre, autônomo e fora do controle deles. Decidi publicar um texto anônimo num blog de histórias reais. Contei tudo. Desde a infância invisível até a descoberta da origem. Sem nomes, sem local. Só a história. Crua. O post viralizou. Gente do Brasil inteiro comentando. Milhares dizendo, parece que você contou minha vida. Você não está sozinho. Isso sim é renascimento. E eu ali, lendo cada comentário com o peito quente. Pela primeira vez, me sentia validado, entendido, amado por desconhecidos, mais do que fui por quem me criou. A história rodou tanto que acabou chegando em um programa de rádio. Um podcast leu o texto ao vivo. Uma amiga da minha irmã reconheceu. Passou o link para ela. Minha irmã passou para minha mãe. E foi só aí que veio a segunda mensagem dela. Você se expôs por completo. Que vergonha! Você é um ingrato.
Dessa vez, eu respondi, curto, seco. Eu só contei o que vivi. Se doeu em você, é porque é verdade. Depois disso, nunca mais falou comigo. E tudo bem, porque minha vingança nunca foi humilhar ninguém. Foi apenas recuperar o que me foi negado. Dignidade, identidade, amor próprio. Não queria que eles se sentissem mal. Queria que eu finalmente me sentisse bem. E consegui. Do meu jeito. Sem me rebaixar, sem perder a compostura. Vencendo com inteligência emocional e presença. Porque não há nada mais irritante para quem te tratou como nada do que ver você florescendo. Hoje, eu olho para trás com gratidão. Não por eles, mas por mim. Por não ter me entregado. Por ter resistido mesmo quando parecia que eu nunca ia ser visto. Eu me reinventei. Apaguei o que me destruía. E escrevi um novo nome. Uma nova vida. Com as minhas próprias mãos. A queda deles não veio com escândalo. Veio com o tempo. Silenciosa. E talvez essa tenha sido a parte mais poética de tudo. Porque gente que constrói a própria imagem em cima de aparências desmorona quando o espelho quebra. E foi isso que aconteceu com eles. A primeira rachadura foi social. Minha ausência começou a ser notada pelos outros. Tios perguntando por mim nas festas, colegas da igreja querendo saber o que houve, vizinhos comentando, ué, cadê o mais novo? Minha mãe dava respostas curtas, fingia que estava tudo bem, mas por dentro eu sei que ela ardia, porque para ela manter a imagem da mãe exemplar era quase uma religião. E agora, o filho que ela ignorou estava sumido, trocando o nome, cortando vínculos. A fachada começava a trincar. Minha irmã, que sempre foi a protegida, tentava me chamar no Instagram por contas falsas. Comentava em posts meus com emojis, como se nada tivesse acontecido. Um dia mandou mensagem se fazendo de vítima. Você não sabe o quanto isso está afetando a mãe. Eu li e ri. Sim, eu ri. Porque ela passou a vida inteira se beneficiando do favoritismo, fingindo que não via o meu apagamento. E agora queria bancar a mediadora, como se minha dor fosse um exagero e não uma consequência. A queda emocional deles veio logo depois. Uma prima, que sempre foi próxima, me contou que minha mãe entrou numa espécie de luto invertido. Ficava dias calada, chorava escondido. Começou a reclamar que ninguém da família ligava mais para ela. Meus tios começaram a se afastar, por constrangimento. Alguns comentaram abertamente. Ela nunca tratou ele como os outros. E quando esse tipo de coisa começa a ser dita fora de casa, o verniz vai embora. Ela tentou se defender, claro. Disse que eu estava inventando histórias, que exagerei tudo. Mas era tarde. Porque quem acompanhou de perto, mesmo em silêncio, viu. As tias que sempre notaram as diferenças, os primos que se perguntavam por que eu nunca estava nas fotos, os amigos da escola que estranhavam a forma como eu era tratado. Todo mundo já sabia. Só faltava uma fagulha para acender a verdade. E essa fagulha fui eu. Mas o golpe mais forte veio com meu pai. O homem frio, rígido, que me lançou a verdade como quem lê um boleto. Um mês depois da explosão, ele teve um problema de saúde. Uma isquemia leve, mas o suficiente para deixá-lo mais dependente. E pela primeira vez na vida, ele precisou dos filhos. Meu irmão, claro, estava ocupado demais. A irmã, cheia de compromissos. E eu. O filho que sempre foi tratado como descartável? Esse estava longe, inacessível, inexistente. E ele sentiu. Soube que ele perguntou por mim durante uma consulta. Será que ele vem? O médico me contou depois, por coincidência. Era um conhecido meu. Eu não fui. Não por vingança, mas por proteção. Eu não podia mais me submeter ao lugar de bengala emocional daquelas pessoas. Passei a vida sendo útil para eles, mesmo sendo invisível. Agora, eu escolhi ser ausente. E essa ausência doeu mais do que qualquer presença forçada. E sabe o mais irônico? Os dois começaram a tentar se reaproximar, não por amor, mas por necessidade. Minha mãe mandou uma carta, escrita à mão, cheia de rodeios, tentava justificar, explicar, amenizar. Dizia coisas como, a gente não sabia como lidar com você, a vida foi difícil, você sempre foi diferente, e aí eu entendi tudo de vez.
Eles nunca me viram como parte da família. Sempre me enxergaram como o estranho. O problema. O erro. E agora, sem mim, a casa deles parecia maior e mais vazia. Meus primos, que eram mais novos, começaram a me procurar também. Diziam que estavam do meu lado, que sempre notaram as diferenças. E isso, no fundo, foi a justiça que eu precisava. Porque quando o ambiente inteiro começa a enxergar o que antes era oculto, o poder dos agressores cai por terra. Eles perdem o controle da narrativa. E foi isso que aconteceu. Minha mãe e meu pai perderam o controle da história. A família, que sempre fingiu, agora comentava. As máscaras caíram. Eu não precisei levantar a voz. Não precisei expor ninguém com nomes ou vídeos. Só vivi minha verdade. E o peso dessa verdade afundou quem passou a vida sustentando mentira. Hoje, eles vivem com o fantasma do que fizeram, com o silêncio da ausência que causaram e com o peso da escolha que tomaram, criar sem amar e perder sem retorno. Minha vitória não veio com troféu, veio com paz. Um tipo de silêncio que não machuca, que não oprime. Um silêncio que conforta. Eu me mudei de cidade. Escolhi um lugar que não tivesse memórias nem ruas com cheiro de infância mal vivida. Um canto só meu, onde cada detalhe da casa carrega minha identidade. Pela primeira vez, meu lar tem minha cara. Meus quadros, minhas plantas, meu cheiro. Um espaço sem fantasmas. Voltei a estudar. Me matriculei num curso de psicologia. Sempre gostei de entender o comportamento humano. E agora fazia mais sentido do que nunca. Era uma forma de entender também o meu. De dar sentido à dor. Transformar cicatriz em ferramenta. E a cada aula, a cada leitura, eu sentia que estava costurando minha alma aos poucos. Não era mais sobre fugir do passado. Era sobre olhar para ele e dizer: eu sobrevivi. Fiz amigos novos. Gente que não me conhecia pelas histórias distorcidas da família. Que me via como eu sou, sem o rótulo de o estranho, o diferente. Comecei a construir vínculos verdadeiros. Vínculos que não nascem do sangue, mas do afeto. E pela primeira vez, eu me senti pertencente a algum lugar. Também conheci alguém. Uma mulher incrível, sensível, inteligente. Alguém que me ouviu com atenção quando contei tudo. Ela não me interrompeu. Não disse que eu estava exagerando. Só segurou minha mão no final e disse: você merece muito mais do que te fizeram. Acreditar. E aquilo me desarmou. Porque era verdade. Eu merecia. Sempre mereci. Só precisei de tempo para aceitar isso. Com o tempo, fui parando de stalkear o passado. Apaguei fotos antigas, doei roupas que carregavam histórias pesadas, deletei contatos que não faziam mais sentido. E foi aí que percebi. Eu não tinha mais curiosidade sobre eles. Não queria saber se estavam bem, se sentiam minha falta, se falavam de mim. Porque a verdade é que eu me curei deles. A ausência que antes doía, agora era só espaço livre, ar puro, liberdade. Hoje, se alguém me pergunta sobre minha família, eu respondo com calma. Tive uma sim, mas reconstruí outra, com gente que me ama de verdade. Não sinto vergonha nem raiva. Sinto orgulho. Orgulho de ter quebrado o ciclo, de ter me erguido sem virar pedra, de ter amado mesmo sem ter sido amado, de ter escolhido não repetir o que fizeram comigo. E o mais importante, eu nunca mais voltei. Nunca bati naquela porta de novo. Nunca pedi desculpas por ter sumido. Nunca mandei mensagem em datas comemorativas. Porque minha cura exige distância. E meu coração agora tem regras claras. Só fica quem me trata como escolha. Nunca mais vou implorar para caber no mundo de ninguém. Às vezes, claro, ainda bate uma saudade. Não das pessoas, mas da ideia. Daquilo que eu gostaria que tivesse sido. De como teria sido crescer sendo abraçado, ouvido, visto. Mas aí, eu olho para minha vida agora, pro meu espaço, pros meus amigos, pro meu amor, e entendo. Eu construí isso. Com as minhas mãos, com as minhas dores, com a minha força. E ninguém pode tirar isso de mim. A verdade é que a melhor vingança não é a destruição do outro. É a reconstrução de si. É acordar num sábado e fazer café ouvindo música. É rir alto sem medo de incomodar. É ter para quem ligar quando algo bom acontece.
É ter para quem voltar no fim do dia. E hoje eu tenho tudo isso. Eu não sou mais o filho esquecido, o menino invisível. Eu sou o homem que renasceu, que se nomeou de novo, que escolheu onde morar, quem amar e como viver. E isso ninguém me tira. Hoje eu entendo que não fui criado, fui suportado, mas sobrevivi. E mais que isso, floresci. Porque o que me faltou em afeto, eu transformei em força. O que me negaram em amor, eu devolvi em alto amor. E se tem uma coisa que ninguém tira de mim, é essa nova versão que eu mesmo construí. Com dor, mas com dignidade. Eu não sou o que fizeram comigo. Eu sou o que eu escolhi fazer com o que me fizeram. E a partir do dia em que eu parei de correr atrás de quem nunca me quis, o mundo finalmente abriu espaço para quem realmente vale a pena. Hoje, eu olho no espelho e não vejo mais o menino pedindo por migalhas. Vejo um homem inteiro, em paz e dono da própria história. E se você também cresceu se sentindo um intruso na própria família, se você já engoliu o choro no quarto escuro, se duvidou do próprio valor porque ninguém te validava, então essa história é para você. Não deixa que a falta de amor alheia defina o quanto você merece ser amado. Às vezes, a cura começa quando a gente aceita que quem nos feriu não vai ser quem vai nos curar. E agora me conta, você já teve que se afastar de alguém da sua família para conseguir respirar? Já reconstruiu a própria identidade depois de uma quebra dessas? Escreve aqui nos comentários. Vamos abrir esse espaço para quem viveu o mesmo. Curte, compartilha esse vídeo com quem precisa ouvir isso hoje e se inscreve aqui no canal Reddit. Entre linhas, porque amanhã tem mais uma história real que vai mexer com você. Aqui a gente transforma dor em voz. Até a próxima.